Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui para que possamos estudar hoje o capítulo 1 de nome Renovação. Então, amigos, vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Jesus, abençoe todos nós, espíritos necessitados da tua misericórdia, Mestre. Que possamos viver os seus ensinamentos contidos no teu Evangelho. Abençoe aqueles que se encontram nas enfermidades do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, vamos iniciar com o nosso primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros, capítulo 1, de nome Renovação. André Luiz está numa introspecção, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, e André, ele está pensando a respeito dos seus conceitos, das suas definições da vida, e ele percebe as transformações que estão acontecendo em seu espírito. Então, amigos dos estudos, nós iremos estudar os pensamentos de André Luiz, em que André percebe a necessidade de se ajustar às leis divinas, entender o conceito de família, perceber as respostas em Deus, em Cristo, e ele entende a sua nova caminhada diante da vida espiritual, da colônia Nosso Lar, em que André, ele busca a sua autoiluminação, a renúncia de si mesmo, o sacrifício a fim de que o irmão André possa conquistar os valores luminosos que todos nós temos, amigos dos estudos, mas encontram-se adormecidos porque precisamos desabrochar estes valores em que André Luiz está ensinando a cada um de nós. Então vamos estudar. Slide número 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens. O primeiro, elevado entendimento. André Luiz, neste capítulo 1 do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. André está desenvolvendo ideias profundas em sua alma, em seu espírito. Ele, segundo o conteúdo do capítulo 1 do livro Os Mensageiros, segundo André Luiz, ele entende que o pensamento elevado, o entendimento elevado, proporciona felicidade íntima, felicidade espiritual para aqueles que cultivam estes valores de nós entendermos a vida não no sentido puramente material. Devemos entender a vida além deste cenário corpóreo, perceber que a vida tem um valor eterno. E André Luiz percebe que estes entendimentos, estas lógicas espirituais estão confortando o seu espírito. E André, ele, nesta reflexão do capítulo 1, ele lembra do seu contato com a sua família
em que ele viveu os seus constrangimentos, sentiu a modificação daquele ambiente familiar em que a sua ex-mulher já se encontrava com outro companheiro. Os filhos, ainda imaturos diante dos desafios da vida superior. Mas André entende que ele deve se relacionar como irmãos diante dos seus entes queridos. Eis aí, amigos, a primeira orientação. Devemos evitar apegos, devemos nos relacionar com aqueles que são os nossos entes queridos, mas como irmãos em evolução. E André, ao entender que conceitos, entendimentos podem propiciar quando nós compreendemos estes valores, podem igualmente gerar felicidade, contentamento em Cristo, em Jesus, porque o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, amigos dos estudos, nos ofereceu no seu Evangelho e ainda nos oferece a quem busca o Mestre, que os seus princípios contidos no Evangelho, os entendimentos, as parábolas, configuram consolações, porque o cenário externo, o mundo objetivo, o mundo material, já não se impõe diante dos nossos destinos. Nós podemos construir uma vida em felicidade, uma vida com a felicidade com o Mestre Jesus, mas devemos entender estes valores. Inclusive, André Luiz memoriza, lembra, neste capítulo 1, as suas conversas com a Narcisa. E, ao lembrar, ele diz que a Narcisa orienta a ele que o Evangelho, as palavras do Mestre Jesus, elas são importantes na medida em que nós elevamos, nós vamos crescendo moralmente e espiritualmente. Então, amigos, para André Luiz, entendimentos elevados consolam, confortam os nossos espíritos. E o item 2, a grande transição. André Luiz está vivendo a grande transição. Ele está deixando o homem, o ser limitado em que ele encarcerou, ele aprisionou ele mesmo em definições limitantes que não expressam a luz, a consolação, a libertação de si mesmo. E nesta transição, André Luiz estabelece diálogos com seu espírito, são chamados diálogos com as suas profundezas. Nós podemos estabelecer estas conversações com o nosso eu maior, quando nós nos aprofundamos em valores de luz, em valores de conforto no Evangelho do Mestre, isto é, amigos dos estudos. Num dado momento, nós iremos trilhar o deserto que nós construímos em vidas passadas. Mas neste deserto, que representa as nossas provas, as nossas necessidades expiatórias, neste deserto, se nós crermos nos princípios da doutrina espírita, no cristianismo primitivo, nós iremos entender, eis aí o entendimento elevado, conforme André Luiz já mencionou, em nossos estudos do capítulo 1, se nós entendermos que no deserto é possível haver um manancial, um oásis, uma fonte de água, nós iremos confiar na divindade. Então, amigos, para o André Luiz, a transição significa
deixar este deserto para que possamos alcançar oásis, a água, a fonte que nós estamos com sede. Então, amigos, André Luiz está transitando do ser imaturo para o ser amadurecido, deixando o amargo da incompreensão da vida que nós estabelecemos com as nossas imaturidades para uma atitude elevada, confiante em Deus. Vamos para a página 3. Estamos na página 3 do slide, fragmentos do capítulo. Nós iremos estudar alguns trechos do capítulo 1 do livro Os Mensageiros. André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, fazendo introspecções, memorizando, desenvolvendo pensamentos profundos a respeito da vida. E André está transitando, deixando o ser infantil, imaturo para o ser que compreende a vida. Então vamos para o primeiro trecho. Narração André Luiz. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Finalizamos o pensamento de André Luiz. André diz da necessidade de a gente destruir os castelos das nossas infantilidades, deixar aquelas atitudes que não representam a elevação da alma, do espírito. Ele diz que, simultaneamente, está nascendo o amor na alma de André Luiz. Amigos, quando nós vivemos algumas renúncias, quando nós negamos as nossas inclinações, tendências que são perigosas, porque elas podem gerar repetições de velhos padrões equivocados na nossa maneira de viver e de agir. Quando nós renunciamos tais inclinações, nós conseguimos desfazer estes castelos, que é o eu infantil que nega a condição de adulto que é o adolescente espiritual, que ainda fica fascinado com o mundo transitório. Então, amigos, vamos seguir o exemplo de André Luiz. Construir um amor verdadeiro, um amor elevado em nossa alma, para que possamos sentir a vida em abundância do Senhor Jesus. Então vamos para o trecho seguinte, que diz o seguinte: identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura. Narcisa, ela, ao conversar com André Luiz naquela oportunidade, já que André Luiz está memorizando esse passado na colônia espiritual Nosso Lar, Narcisa diz que o coração de André Luiz é uma taça iluminada, mas vazia dos sentimentos do mundo, em que André Luiz ele foi preenchendo equivocadamente, e aí, de alguma forma, André Luiz representa cada um de nós. Nós enchemos a nossa taça, o simbolismo da taça, que deveria ser iluminada o tempo todo, mas durante muitas encarnações, nós enchemos esta taça com ilusões que
não configuram uma vida voltada à sublimação, uma vida moderada. E nestas ilusões que nós enchemos a nossa taça, nós vivemos estas prisões do nosso eu infantil. Nós não aceitamos as grandes transformações, nós não aceitamos a cruz que devemos carregar em nosso ombro no sentido de iluminar-se. A cruz, ela tem uma mensagem bem entendida, assimilada. A cruz, ela vai regenerando o nosso espírito na medida em que nós entendemos que devemos nos esvaziar. Lembrando até um pensamento de uma Marte cristã, em que Abigail, ela é citada no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Esse pensamento é bem conhecido de Abigail, que é a noiva espiritual de Paulo de Tarso. Ela diz o seguinte para o Paulo e diz para todos nós: esvazia-te dos pensamentos do mundo. Devemos nos esvaziar, amigos dos estudos, dos pensamentos do mundo, quando tais pensamentos, em vez de nos libertar, estão estes pensamentos nos aprisionando, nos dando um vazio existencial. Então devemos sair dessa condição de pensamentos do mundo para os pensamentos celestiais. Vamos para a página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. É o momento do nosso estudo comparativo, em que nós iremos comparar, fundamentar os livros da série André Luiz com as obras básicas codificadas pelo professor Allan Kardec. Temos no quadro frisado em amarelo, Livros Mensageiros, capítulo 1, capítulo 1, que estamos estudando hoje. Então vamos para o quadro número 1, em que o professor Allan Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura. Então vamos comparar os pensamentos de André Luiz, em que André ele está vivendo a renovação mental, a renovação espiritual. E na medida que ele entende esta renovação, transformação para melhor, no sentido moral, intelectual, espiritual, André se ajusta com tais atos às verdades eternas, às verdades contidas na codificação de Allan Kardec. Uma delas é o livro Céu e Inferno, especificamente o Código Penal da Vida Futura. Queremos estudar hoje o artigo 1º. Então vamos para a leitura. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Finalizamos, lembrando que eu estou apresentando um destaque, uma parte do trecho do artigo 1º, e André Luiz entendeu que o sofrimento que nós criamos na encarnação, uma vez que nós deixamos o mundo material através da morte do corpo físico, e a gente sobrevive através do perispírito na vida espiritual, nós iremos apresentar as conquistas e os equívocos da nossa última encarnação. E André Luiz percebeu isso na colônia espiritual Nosso Lar, ao entender os seus apegos à sua família, apego no sentido de asfixiar cada um deles, como se fossem propriedades de André Luiz. E André levou
esta característica para a vida espiritual. E lá ele está lutando heroicamente a fim de que ele possa se renovar e se desvencilhar, deixar estes comportamentos para a transformação. André entendeu que ele deve sair dessa condição de apego familiar, de pensamentos do mundo transitório e viver os pensamentos do mundo eterno. E André Luiz, irmão André Luiz, entendeu esse valor. Isto é, André precisa superar estas imperfeições. Então vamos para o quadro número 2, Livro dos Espíritos. Esta questão, amigos dos estudos, 922 do Livro dos Espíritos, orienta cada um de nós como proceder na vida, já que André Luiz está querendo viver o autoconhecimento. E esta questão é um roteiro, é uma orientação de como alcançar a felicidade. Então vamos para a pergunta de Allan Kardec e sua resposta. Pergunta, questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, temos aqui a orientação do professor Allan Kardec, e André Luiz já entendeu muito bem isso, na vida espiritual, que devemos, para buscar felicidade real, não a felicidade das ilusões, dos quais muitas vezes nós cultivamos de forma equivocada. Mas segundo a resposta da questão 922, diz que para buscarmos a felicidade, em relação ao mundo material, é a posse do necessário, viver com o necessário, a fim de que possamos ter liberdade em nossa alma a buscar virtudes e valores do Altíssimo. E em relação à vida moral, diz a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila na medida em que nós cumprimos os nossos deveres, entendemos as leis divinas, e a fé no futuro porque nós estamos de passagem nesta vida material. A nossa vida é espiritual, nós somos espíritos e a nossa natureza não é corpórea, e sim a nossa natureza é espiritual. Então, amigos, vamos viver as experiências positivas destas orientações em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E em relação à vida material, é a posse do necessário. São postulados da doutrina espírita. Então vamos para o nosso último quadro, o quadro 3. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22. Estamos no quadro 3. Segundo o Evangelho de Jesus, diz o seguinte: não sabeis o que pedis. Contestou-lhes Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? Amigos dos estudos, vou repetir aqui essa passagem do Evangelho do Mestre Jesus, em Mateus, capítulo 20, versículo 22. Jesus assim determinou: não sabeis o que pedis. Contestou-lhes Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? Esta passagem, amigos dos estudos, na realidade,
a esposa de Zebedeu, ela pede pelos filhos. E a mãe, com os 2 filhos, Tiago e João, se não estiver enganado, ela pede para Jesus que cada um deles pudesse ficar à esquerda e à direita no seu trono, no seu reinado. E Jesus observa aquele pedido da mãe e explica que o cálice, lembrando as palavras de Narcisa, o cálice de Jesus requer toda uma senda, toda uma caminhada, no sentido de a gente se desfazer das barreiras que nós criamos em muitas vidas. E uma vez que eu consigo alcançar este cálice, que representa a fórmula, o meio para alcançarmos o espírito redimido, o espírito que não precisa mais encarnar nos mundos de provas e expiações, este cálice só pode ser alcançado, isto é, simbolicamente dizendo, só vou beber o que está no cálice quando eu estiver preparado. Renovação do espírito, heroísmo, enfrentar os obstáculos da vida, desenvolver o Cristo em nós. Enfim, amigos, devemos alcançar esta verdade do Cristo. Quando ela orienta a esposa de Zebedeu diante do pedido para os seus filhos, em que ela pede para Tiago e João, e sabemos que Jesus até entendeu que ambos vão beber do cálice. Tanto é que o apóstolo Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos a viver este testemunho da verdade. Então, amigos, vamos esvaziar o nosso cálice, a nossa taça das questões, dos pensamentos do mundo e vamos viver os pensamentos da imortalidade da alma, os pressupostos da doutrina espírita. É isso, amigo. Encerramos, amigos dos estudos, o capítulo 1 do livro Os Mensageiros. Que possamos viver estes princípios, estas orientações mencionadas pelo orientador, mentor André Luiz. Vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Deus, abençoe todos nós, agradecemos pela vida e que possamos sentir a doce presença do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que tua paz, Mestre, que o teu reino de consolação possa nos envolver neste momento. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.